Olá, igreja. Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui hoje com a pastora Natália, psicóloga. Pastora, se apresente pra gente. Sim, prazer, meu nome é Natália, tenho 40 anos, psicóloga, além de exercício no ministério pastoral. Dentro da igreja nós temos um ministério chamado Chamados para Curar, que é o ministério de cura e restauração das emoções e liberação de propósito através da restauração da alma. Então, basicamente é isso. Além disso, eu sou professora universitária e vivo 24 horas por dia respirando aí essa convergência entre fé e mente. Que legal, pastora. Hoje o tema da nossa pregação, né, foi intimidade com o Senhor, né? Falamos sobre intimidade com o Senhor. E pra gente começar, pastora, tem uma citação bastante legal de Timothy Keller, do livro que eu li recentemente dele, Juízes para você. E ele fala assim: não se pode viver sem estudar a Bíblia. É nela que aprendemos a nos conhecer. Ela é um instrumento que Deus usa para nos avivar espiritualmente. E aí a pastora falou sobre nós conhecemos a Deus e nos conhecemos. Então, pastora, eu queria que você falasse, primeiro, a gente precisa conhecer a Deus e a Bíblia para depois nos conhecermos, ou é ao contrário? Como que funciona? Eu acredito que seja um processo mútuo. À medida que você vai conhecendo ao Senhor, você se conhece, e quanto mais você se conhece, a sua alma fica predisposta a conhecer o Senhor. Existe uma citação que fala que quanto mais íntimo de Deus nós somos, mais humanos nós nos tornamos. Mas não é uma humanidade voltada a uma carnalidade, muito pelo contrário, é uma humanidade que aponta para uma essência, e para uma essência de um Deus que nos criou. Nós somos criação e feitura dele. Então, aonde nós nos descobrimos, nós encontramos Ele dentro de nós, porque Ele é a essência. E aí a gente começa a conhecer um Deus que não apenas está distante, Ele não é apenas um Senhor que manda, mas Ele é um Pai que se relaciona. E essa relação é sempre mútua. Toda relação é uma troca. Quando você se permite se relacionar com alguém, você tem uma troca. Então, esse movimento, ele é todo o tempo acontecendo como algo dinâmico. A palavra fala que se a gente crê no Senhor, do nosso interior vai fluir rios de águas vivas. E esse fluir rios de águas vivas é o Espírito Santo se movendo em nós e através de nós. Então, a gente acredita que é uma fusão de um Deus relacional, de um Deus que se emociona e nos ajuda a entender as nossas emoções, de um Deus que é amor e nos ajuda a amar e a nos conhecer, porque foi Ele que nos formou, não é mesmo? Então, tudo que Ele faz é perfeito. É bem bacana. Então, é essa questão desse fluir, né? Ele se apresenta a nós e nós vamos a ele, e aí ele vai liberando dele para nós, e nós vamos conhecendo ainda mais de nós, né? Que Exatamente. bacana. E aí, pastora, você falou assim também dessa essência de Deus, e a essência dele, ele se mostrar a nós e revelar a nós. E aí eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho dessa questão, então, da essência de Deus, quem ele é, né, a senhora citou o versículo do "Vinde a mim todos que são cansados, sobrecarregados", né? Então, Uhum. compartilhe um pouquinho com a gente a essência de Deus. Se a gente for estudar as Escrituras, Deus é tão maravilhoso que ele se mostra para nós, cada um, não como uma porção de um Deus que ele é fragmentado, mas ele é tudo em todos. Então ele se mostra na totalidade, mas de uma forma que eu consiga entender, você consiga. E se a gente começa a entender essa essência, e para a gente entender essa essência, a gente começa a olhar, por exemplo, para os evangelhos. Cada encontro que Jesus tinha com uma pessoa eram encontros diferentes. Era o mesmo Jesus que apresentava o mesmo amor, que mudava a vida de pessoas, mas quando a gente vai fazer com que ele se encontre com, ver que ele se encontre com Zaqueu, por exemplo, ele precisa se posicionar e dar uma ordem: desce daí, que convém que eu vá cear na sua casa. Quando ele encontra com a mulher do fluxo de sangue, não bastou apenas ele tocar na orla das vestes dela. Aquela mulher era uma mulher dentre a sociedade que ela era completamente rechaçada, 12 anos sendo considerada impura e imunda. Então, ele para tudo que ele está fazendo, vira e ele faz questão de perguntar para os discípulos: quem me tocou? Muitas vezes as pessoas veem isso como apenas um destaque para a fé daquela mulher, mas também é um complemento para uma devolução de dignidade. É como se assim, ninguém te vê, todo mundo te rechaça, mas eu paro, viro, olho para você e pergunto, porque você é tão importante para mim que eu faço questão de destacar você na multidão. Então, essa essência, ela é encontrada
quando nós entendemos quem nós somos e a forma que o Senhor quer se manifestar a nós. Por exemplo, eu não consigo, separar o Deus de uma essência de um Deus que é emocional, de um Deus que pensa, de um Deus que, se relaciona, de um Deus que trabalha com essa questão da mente, porque o Senhor me separou para fazer isso. Existem pessoas que encontram a essência de Deus como um Deus curador, como um Deus provedor. Então, Deus é tão maravilhoso que a essência dele é revelada a partir de quem nós somos, porque a nossa identidade, como a gente falou na primeira pergunta, volta para ele. Então, você quer encontrar Deus na essência, olha para dentro de você e vê aquilo que ele colocou enquanto detalhes, né? Gotas de sabedoria e gotas de propósito dele. Aí ele começa a se revelar a você, porque você está dentro do propósito que ele tem para você. Né? Então, é esse movimento que eu entendo. Então é na nossa necessidade, né, quando olhamos para nós, na nossa necessidade, ele vem até nós naquilo que precisamos. Exatamente, Que bacana, exatamente. pastora. E aí como que funciona então? Porque aí nós conversamos também bastante, né, a respeito de mulheres que se veem sobrecarregadas, cansadas, estressadas, nervosas, né, então a correria do trabalho, é casa, é filhos, e muitas vezes também se sentindo de maneira indigna, né, a gente cada um tem o seu passado, tem a sua história, a gente sabe que, né, então tem mulheres que sim, elas se sentem indignas, né, de serem amadas, de serem vistas. Como que a gente vai lidar com isso, com esses sentimentos e parar de olhar para nós? Quando não é a questão não é parar de olhar para nós enquanto pessoa, porque Uhum. quando a gente para de olhar para nós, a gente para de entender um Deus que nos criou e se relaciona com a gente mesmo. Mas é parar de colocar no meu presente os processos do passado, fazendo com que o meu presente eu não plante nada e o meu futuro eu não colha nada. Então, é um movimento de deixar para trás tudo que passou e trazer à memória apenas aquilo que me dá esperança. A palavra diz. E quando é trazer essa memória o que me dá esperança, eu trago à memória não apenas aquilo que me faz sorrir, mas aquilo que me faz confiar e continuar me movimentando. Então, há um movimento de esquecer das coisas do passado que me traumatizam, esquecer, né? Isaías 55, ele fala que os pensamentos de Deus não são os nossos, mas lá antes disso, ele fala: deixa o homem ímpio os seus próprios pensamentos, deixa desse homem que não serve ao Senhor, com aquela raiz de passado, aquele pensamento que me afasta dele. Por quê? Porque os pensamentos de Deus ao nosso respeito não são os mesmos que o nosso. Qual o nosso? Aquele que a gente tinha antes. Então, é por isso que Romanos 12:2 fala que a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a gente renova o nosso modo de pensar. E é um processo imperativo, é não se conformar com esse mundo e não apenas não cantar uma música X e não falar de forma X e não pecar de forma Y. Não, mas é não me conformar com a minha realidade, com o meu próprio mundo. Que forma que eu não me conformo? Transformando o meu entendimento. E não é uma vez, é transformai-vos, é um processo imperativo, é Diário. constante. E aí, quando eu transformo a minha forma de pensar, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um processo que ele precisa acontecer constantemente. Que bacana, então você e a senhora falou isso, né, que nenhum processo que nos leva até o Senhor, ele já começa perfeito. Então essa transformação diária pela renovação Exato, dos nossos pensamentos. exato. Que bacana, pastora. A senhora tem alguma dica para deixar para nós, então, nessa caminhada cristã? Uhum. Eu acredito que assim, nós precisamos começar a enxergar um Deus que está predisposto a se relacionar. Porque às vezes a gente, pela nossa humanidade, e aí eu digo nosso pecado que nos afasta de Deus, a gente vai perdendo esse contato. E a gente vai colocando cada vez mais o Senhor no trono que Ele está, mas a gente esquece, perto está o Senhor, daqueles que têm coração quebrantado. O que que é isso? Uma alma disposta a se quebrar por inteiro e trazer Ele para perto. Então é olhar para a gente, olhar para o nosso passado, olhar para o nosso presente, olhar para o nosso futuro, entendendo que o Senhor nos dotou totalmente de capacidade de mudarmos a nossa realidade dia após dia. Mas existe uma predisposição. A gente trabalha muito com o que a gente chama de intencionalidade. Intencionalidade não é você apenas querer. Porque querer, orar a nossa carne não quer. Uhum. Mas a intencionalidade, ela precisa querer.
A gente faz as coisas porque a gente precisa. Uma pessoa antes de trabalhar, se tá aquele friozinho, ela abre assim o olho e fala assim: "Nossa, mas eu preciso ir mesmo?". Aquela fração de segundos, mas logo vem: "Você precisa pagar suas contas, você precisa pagar o seu boleto". Aí a pessoa levanta porque ela precisa querer. Isso é intencionalidade. Isso é intencionalidade. Nós precisamos querer estar perto do Senhor, renunciando o nosso processo. Não é uma tarefa fácil, mas é algo que é necessário. Todas as pessoas que chegaram próximas a Deus, elas tiveram exatamente esse movimento. A palavra fala: "Chegai-vos a Deus primeiro, ele chegará a vós". Então, tem essa predisponibilidade e essa intencionalidade de entender que você tem que ir primeiro. "Vinde a mim, chegai-vos a mim", porque o Senhor está perto, né. Mas perto de quem? De quem está predisposto a se quebrantar primeiro. Então é esse movimento que a gente trabalha na nossa alma, no nosso espírito. Bacana, pastora. E isso tem nossa, veio, assim, exatamente para o momento do qual eu tô não vivendo, mas eu estou lendo e aprendendo sobre isso, o livro Manso e Humilde. E, nossa, Nem sabia. eu tô lendo Manso e Humilde, e aí eu li 5 capítulos até agora. Aham. E nossa, como já foi transformador esse começo, de eu enxergar esse Deus que, na sua misericórdia, ele me espera. Quando eu estou mesmo em estado de pecado, ele tá me esperando, ele não se vira contra mim, ele não me rejeita, ele tá me esperando para que eu me achegue até ele, para que eu Exa vá até ele, porque é a natureza de quem ele é, né. Ele ama o pecador, ele não se mistura com o pecado, ele não se contamina, mas ele tá esperando ali, de exato, braços abertos. exato. E a sociedade ela corrompe e ela deixa isso ao inverso. Ela acha que porque a pessoa pratica X ou Y, ela não pode se achegar ao Senhor. E é por conta disso eu não posso me achegar às pessoas. E Uhum. muito pelo contrário, Deus é um Deus relacional. E ele sempre trouxe para perto aquilo que a sociedade queria manter longe. Então, esse movimento, ele faz da gente mais humanos ainda, e entende a mansidão e a humildade de Deus por essa ótica. Isso, porque Jesus, né, ele viveu também aqui na terra como 100% homem, humano, Exato, sentindo na pele aquilo que a gente sente, exato, não é, pastora? exatamente. Então, eu quero agradecer a tua presença Eu aqui. que Foi muito agradeço. bom a nossa conversa hoje, a ministração desta tarde foi ótima. E já quero deixar o convite para próximas vezes, quando a Venho com todo senhora amor. vir, né, compartilhar mais um pouco conosco, então, sobre Deus, né, nessa área, então, de espiritualidade em mente. Isso. Gravar mais vezes aqui conosco, pastora. Gravo, gravo, mas daí vai ter que ser mais longo. Muito obrigada. Obrigada a você que ficou até agora e assistiu aqui o nosso podcast de hoje. Eu convido você a curtir, a comentar, a compartilhar com seus amigos, né, nas suas redes sociais. Compartilhar, né, com todo mundo que você conhece para que essa palavra, né, chegue ao coração daquele que Sim, precisa e que todos saibam e entendam, né, que nós podemos nos achegar a Deus a qualquer momento, né, e isso. sermos íntimos dele, né, É sermos íntimos do Senhor Jesus. Deus te abençoe, graça e paz.